Paz do Senhor, amados, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Alegria da gente estar nessa noite para apresentar a Deus culto de adoração ao seu nome maravilhoso. Quero desejar que você seja próspero, abençoado nessa noite. Você encontre aquilo que você está buscando, possa ser tocado pelo Espírito Santo, possa ser cheio do poder e da presença do Espírito Santo. Para isso nós vamos orar e nos apresentar diante de Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos, abre teu coração. Querido Pai, Senhor Deus nosso, Salvador nosso, alegria do nosso coração, estamos aqui nesta casa de oração, Senhor, para proclamar o Teu santo e maravilhoso nome, para nos apresentar a Ti em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Então, Senhor, que nesta noite a Tua presença possa ser sentida poderosamente em cada vida, em cada coração, que ninguém saia desse ambiente vazio, mas todos sejam tocados e abraçados pela presença do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Nós oramos, Te louvamos e glorificamos. Em nome de Cristo Jesus, diga amém. Diga glória a Deus, amado. Podeis assentar, queridos. Você que tem uma Bíblia, ou vai acessar no teu celular, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 5, segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 5, a partir do verso de número 1. Glória a Deus. O texto diz assim: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que está no céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Diga amém. Diga glória a Deus, amor. O estágio mais conflitante da nossa vida em Cristo é a compreensão ou a dificuldade que nós temos de compreender algumas coisas importantes. Primeiro, quem nós somos em Cristo agora, a partir do momento que nós o aceitamos ou fomos aceitos por Ele. Quem
nós somos em Cristo. O que devemos fazer em Cristo? Ou seja, como que vai ser a minha vida a partir de Cristo? O que é que eu tenho que fazer? Como é que vai funcionar a minha vida a partir de Cristo? E qual é a minha expectativa em Cristo? Então, dentro desse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo vai colocar uma luz em cima dessas questões. Porque eu sei que todos nós temos dificuldade com isso. Quem nós somos em Cristo? O que devemos fazer em Cristo? Qual é a nossa expectativa em Cristo? Se essas perguntas, querido, não forem respondidas, isso pode afetar até a nossa salvação. Você já imaginou? Você um dia, eu um dia, cada um de nós um dia, levantamos nossa mão e aceitamos o convite de Cristo, o convite do Evangelho, entregamos nossa vida para Ele, fomos batizados nas águas e começamos uma nova vida. Mas se eu não tiver a consciência plena, a iluminação plena, eu posso estar num ambiente de culto, num ambiente de igreja, posso estar ouvindo a palavra, mas eu não vou desenvolver a minha vida a partir desse entendimento. Quem eu sou em Cristo, o que eu devo fazer agora em Cristo e qual é a minha expectativa em Cristo. Então, que o Espírito Santo possa falar no teu, no meu, no nosso coração nessa noite e que a resposta de tudo isso possa trazer luz, entendimento, fortalecimento espiritual. Amém, amado? Que Deus abençoe o teu coração na explanação dessa palavra. Dentro disso que Paulo escreveu aqui, nós vamos perceber que ele tem uma compreensão acerca de vários aspectos que vai responder essas perguntas. Ele compreende algumas coisas importantíssimas. Paulo usa muita expressão, sabendo que não sabeis vós, eu sei que. Então, o que é que ele está dizendo? Ele tem uma compreensão plena. Ele sabe que ele entrou numa outra vida. Ele entrou no reino de Deus. Ele sabe que não tem volta. E ele sabe que ele tem que, de alguma forma, compreender plenamente qual é a sua função agora. O que é que ele tem que fazer? O que é que ele tem que esperar? Então, quem eu sou em Cristo? O que é que eu faço em Cristo? O que é que eu espero de Cristo a partir de agora? Amém, amado? Que o Espírito Santo possa te dar essa compreensão. Então, vamos entender, no versículo 1 que nós lemos, Paulo vai entender uma coisa importante. Ele está falando do nosso corpo físico. Então ele entende que o nosso corpo físico é uma tenda frágil, um tabernáculo frágil, corruptível, em relação ao corpo glorificado e eterno que receberemos na glória. Então veja, a partir dessa compreensão nós vamos conseguindo entender plenamente quem eu sou, o que é que eu faço, o que é que eu devo esperar. Então, olha o que ele diz. Porque sabemos, o que é que nós sabemos? Que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer,
Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. A maioria de nós está imaginando que a gente vai ficar nessa terra o resto da eternidade. Nós amamos o nosso corpo físico e queremos que ele perdure para sempre, né? Essa é a nossa ideia. Paulo já tinha uma compreensão espiritual das coisas. Ele sabia que esse corpo, que é a habitação da nossa alma, habitação do nosso espírito e habitação do Espírito Santo, é um corpo transitório, frágil, com uma tendência a se desfazer. Mas o que é que eu entendo isso? Ou o que é que eu entendo através disso? Eu entendo uma coisa: aconteça o que acontecer com o meu corpo, se ele se envelhecer, se ele morrer, eu tenho no céu um lugar de eternidade garantido por Cristo. Isso não é o fim, na verdade, isto é o começo. Então, Paulo vivia sabendo plenamente o que ia acontecer, para que ele não se assustasse ou que ele não criasse uma falsa expectativa acerca da sua própria vida. Ele sabia plenamente que ele vivia em um tabernáculo frágil, mas que existia algo infinitamente superior na eternidade esperando por ele. No versículo 2, ele vai complementar isso, mostrando o seguinte: toda a nossa expectativa é pela eternidade. Ele diz assim no versículo 2: por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Amém, querido? Presta atenção nisso, amado. Paulo sabia de uma coisa: o nosso corpo é frágil. E a gente vai percebendo isso conforme os anos vão chegando, né? Quando a gente tem lá 15 anos, 20, 30, até os 40, a gente não tem uma percepção disso. Quando a gente chega nos 50, 60, a gente começa a descobrir que Paulo tinha razão, né? O corpo é frágil. A gente começa a sentir alguns sintomas estranhos, fraqueza, debilidade, não temos mais agilidade para fazer tantas coisas que fazíamos. E aí a gente vai descobrindo que isso é uma verdade, mas esta é uma verdade que vai se complementar com uma verdade eterna. Ou seja, ainda que eu perceba que o meu corpo está se deteriorando pela sua fragilidade, em Cristo eu tenho garantido uma habitação eterna. Ou seja, está preparado para mim um corpo espiritual eterno e incorruptível. Amém. Paulo fala muito sobre isso. Ele diz assim, que esse nosso corpo corruptível, frágil e mortal, ele será revestido de imortalidade, incorruptibilidade para poder entrar e habitar nas habitações eternas, na glória de Deus, no habitat de Deus. Então, amado, eu preciso ter essa compreensão para que eu não esteja desanimado com aquilo que está acontecendo, para que eu não me perca na minha compreensão de quem eu sou em Cristo, o que é que aconteceu com a minha vida. Eu preciso ter uma plenitude de conhecimento, eu preciso andar e viver não a partir daquilo que eu estou sentindo ou daquilo que eu estou vivendo, mas da minha expectativa pela eternidade.
a minha compreensão que há um lugar preparado para mim, que há uma ideia real de que eu um dia serei revestido de incorruptibilidade, eu terei um corpo parecido com o de Cristo, eu terei o meu corpo transformado para a eternidade. E isso precisa alegrar o meu coração. Normalmente, quando a gente vai envelhecendo, enfraquecendo, a tendência é desanimar da vida. E se a gente imaginar que a vida é só aqui, a gente vai desanimar mesmo. A gente conversa com pessoas já numa idade avançada e você descobre que eles estão desanimados, sem esperança, sem expectativa. Isso nunca pode acontecer conosco. Aliás, Paulo diz assim: eu gemo e eu desejo que esse tempo chegue logo, que eu possa ser revestido dessa incorruptibilidade, dessa imortalidade, dessa eternidade, que eu possa chegar logo nesse estágio final, pleno, absoluto e eterno. Amém. Por que é que os irmãos acham que nos tornamos crentes, amém? Por que é que os irmãos acham que nós estamos aqui hoje à noite para orar? Esse exercício de estar congregando, de estar orando, esse exercício de estarmos nos consagrando, nos abstendo de toda aparência do mal, lendo a palavra de Deus, buscando a presença de Deus. Por que é que nós fazemos isso, amado? Não é para perpetuar nossa vida aqui na terra, de forma nenhuma. É pela expectativa da eternidade. E Paulo fala ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 19 a seguir, ele diz assim: se a nossa expectativa em Cristo, ou a nossa esperança em Cristo, é só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se o que eu quero de Cristo é apenas que Ele esteja me abençoando, me curando e perpetuando a minha vida aqui na terra, mano, eu não entendi nada. Paulo diz, o mais miserável de todos os homens, porque diante da possibilidade da eternidade, eu estou me conformando com alguns anos nessa terra. É como se eu trocasse alguns anos a mais nesse planeta maravilhoso que nós estamos vivendo, abrindo mão da eternidade no céu. E sabe por que nós temos dificuldade com o céu, amado? Porque às vezes a gente imagina que o céu não é real. Porque a gente acha que real é aquilo que nós estamos vendo. Eu não sei se você consegue compreender uma coisa. Nós já falamos muito sobre isso. Real é apenas aquilo que é eterno. Tudo que não é eterno não é real. Nós podemos olhar aqui em volta, nós vemos aqui um púlpito de vidro, um microfone, uma Bíblia de papel, um copo. E se perguntar se isso é real, nós vamos dizer, isto é real. Mas quanto tempo isso dura, mano? 100 anos, 200, 500, 1000 anos. Mas um dia isso vai acabar, então isso não é real. Real é a eternidade. Real é Deus. Real é Cristo. Real é o Espírito Santo. Real é a nossa habitação eterna. Real é tudo aquilo que nunca vai acabar de forma nenhuma. Amém? Então, por que que nós lutamos pelas coisas que não são reais? Você quer ver uma coisa?
Eu, a vida inteira, eu sonhava em ter um carro, né? Andei de bicicleta, pastoreei de bicicleta, evangelizei de bicicleta. Se você me conhecesse quando eu comecei a pastorear, eu chegava de terno, gravata, montado numa bicicleta, a Rose na garupeira, o Lucas no guidão. Era assim que a gente ia para a igreja. Então eu sonhava no meu coração, um dia eu quero ter um carro, né? Quando eu tiver um carro, eu vou estar realizado. Aí lá na frente você consegue. Alegria do começo e depois você descobre que aquilo é passageiro. Você troca de carro, pega um melhor. E você vai descobrindo que todas essas coisas têm um efeito momentâneo na vida da gente. Tudo que nós adquirimos nesse mundo físico tem um efeito passageiro. Daqui a pouco aquilo já não interessa mais, já não nos satisfaz. Mas as coisas de Deus em nós, elas nunca perdem o seu valor real. O Espírito Santo em nós nunca vamos dizer, estou cansado do Espírito Santo, eu pensei que era uma coisa, não é, e agora eu já quero uma outra coisa melhor que o Espírito Santo. Eu nunca vi ninguém falar isso. Alguém já ouviu isso na vida? Eu cansei do Espírito Santo. Senhor, será que não tem alguma coisa melhor que o Espírito Santo para me dar? Não, amado. As coisas eternas, as coisas do céu, elas nunca vão nos cansar, nunca vamos nos afadigar, nunca vamos perder o interesse, porque essas coisas são reais. Porque antes do mundo físico existir, a vida espiritual de Deus já existia por toda a eternidade e é real. Então, real é o que é eterno. Amém. Então, Paulo aqui ele tem uma compreensão e uma visão de céu. No versículo 3, ele sabe, ele conhece que nós fomos preparados para a eternidade, para as coisas eternas. Ele diz assim no versículo 3: se todavia estamos vestidos e não formos achados nus. No versículo 4, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. No versículo 5 ele diz assim: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Então quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa. A pergunta é: o que eu sou em Cristo? O que é que eu tenho que fazer a partir de Cristo? E qual minha expectativa em relação a Cristo? Então Paulo começa dizendo: consciência, entendimento, iluminação. Esse meu corpo é frágil, mas isso não é o fim. Em nome de Jesus, querido, isso não é o fim. Não importa o que acontecer com o nosso corpo físico, isso não é o fim. Porque quando nós recebemos Cristo, a eternidade entrou dentro de nós. Nós já temos a eternidade, nós já temos a presença de Deus, nós já temos o Espírito Santo. Então eu não posso medir a minha vida pelo que estiver acontecendo com o meu corpo. Eu não posso medir minha espiritualidade por sentir que o meu corpo está se corrompendo, está adoecendo, está terminando, está morrendo. Porque eu fui revestido já da eternidade. Ora, o Espírito Santo habita dentro de mim, habita dentro de você. O Espírito Santo é Deus, ele é eterno. E ele está dentro de nós para garantir a nós
que não é o fim, é apenas o começo daquilo que é o projeto de Deus para nós. Nós precisamos ser alimentados por essa ideia, querido. A vida eterna, a presença de Deus, a glória de Deus. Sabe por quê? Se nós não formos iluminados nessa área, nós vamos ficar tristes, aborrecidos, deprimidos, porque a nossa expectativa é aqui, né? Então eu pensei que eu ia receber Jesus Cristo e Ele ia transformar todas as circunstâncias contrárias e eu ia viver uma vida sem problema nenhum, ia ser curado, nunca mais ia ficar doente, nunca mais ia pegar uma gripe. Pernilongo da dengue ia passar longe de mim, porque eu tenho Espírito Santo. Não fico mais doente, né? Estou protegido. Então eu crio esse tipo de expectativa. Olha, irmão, e milhares de crentes têm essa expectativa. Às vezes a gente vê as postagens do dia a dia aí e percebe que as pessoas pensam assim: eu recebi Cristo, agora eu não fico mais doente, eu vou ter dinheiro, eu não vou ter mais problema, não vai acontecer nada de ruim mais com a minha vida. Então ela cria esse tipo de expectativa frustrante. Porque se tem uma coisa frustrante na vida da gente é você imaginar que isso é real e de repente você fica doente. De repente você perde alguma coisa. Aí você fica pensando o que é que aconteceu de errado com Cristo, né? E que deu errado com Cristo? Porque eu tenho fé, eu estou acreditando, mas parece que Cristo não tem a mesma fé que eu tenho. Então alguma coisa deu errado na minha vida. Então Paulo está trazendo essa realidade. A tua expectativa é a eternidade. É a glória, são as coisas reais, em nome do Senhor Jesus. Ponha isso no teu coração. Não deixe que a frustração venha roubar a tua alegria. Não deixe que nada te desanime. Não tem coisa mais horrível de se contemplar do que um crente desanimado, frustrado, aborrecido. Então a ideia que a gente tem é que aquele camarada não compreendeu nada, aquela pessoa não compreendeu o Evangelho. Porque a minha alegria, a minha motivação é exatamente saber quem eu sou em Cristo. E saber como é que eu vou me mover agora a partir de Cristo. E entender qual é a minha esperança, a minha expectativa em Cristo. Então Paulo diz aqui que aconteça o que acontecer, ele está preparado, ele entendeu a realidade, e ele declara que tudo isso é uma obra de Deus na nossa vida. É uma ação de Deus na nossa vida, através de Cristo. Gerar em nós uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, um novo ser. Colocar em nós o seu Espírito Santo, para que a partir de Cristo eu possa viver de tal forma que eu revele Cristo. A maior deficiência da nossa vida, mano, é receber Cristo e não revelar Cristo. Como que alguém pode dizer eu tenho Cristo e não revela Cristo? Cristo não é algo para estar embutido em mim. Cristo é algo para ser revelado a partir de mim, a partir de você, a partir de nós. Então, quando você anda, Cristo está andando. Quando você fala, Cristo está falando. Quando você se move, Cristo está se movendo.
E eu tenho que trabalhar de tal forma que isso possa realmente ser a minha verdade, a verdade absoluta da minha vida. E se eu estou vivendo de tal forma que Cristo não é revelado em mim, então o que eu sou em Cristo? Ou que tipo de Cristo eu sou? Ou aconteceu alguma coisa na minha vida realmente? Irmãos, essa é a única mensagem que eu sei pregar. Eu aprendi só essa. Entender essa realidade. Sabe, isso queima no meu coração dia e noite. Toda vez que eu pego a palavra de Deus, vou preparar uma mensagem. Às vezes até arrisco ir lá no Antigo Testamento, procurar alguma coisa, mas não tem jeito. Vem aqui de novo. O que eu sou em Cristo, o que nós somos em Cristo. Como é que eu me movo agora? Qual é a minha expectativa? Amém. Então veja o versículo 5 que nós já lemos e vamos reler. Ora, quem para isso mesmo nos preparou? Foi Deus. Deus nos preparou para quê? Deus nos preparou para sermos a revelação do seu Filho. E eu só posso ser a revelação do Filho se eu compreender realmente quem eu sou e como é que eu me movo. Se eu ficar me movendo a partir da expectativa de quem eu sou e o que está acontecendo na minha vida, ou se eu estou bem, ou se eu estou curado, ou se eu estou doente, ou se eu tenho dinheiro, ou se eu não tenho dinheiro, se o meu movimento foi em cima de uma expectativa humana, mas eu jamais revelarei Cristo. Deixa eu dar um exemplo. Eu levanto de manhã, vamos supor, eu estou sem dinheiro, estou desempregado, nem tomei um café direito, às vezes estou até enfermo. Aí eu penso no meu coração, hoje eu não vou fazer nada, eu vou ficar na minha, não vou evangelizar, porque eu estou chateado, eu estou triste, eu estou passando um monte de problema. Presta atenção nisso. Aí você vai andar e vai passar um monte de gente perto de você. Aquelas pessoas que passam perto de você, a maioria vão para o inferno. A maioria está condenada por uma eternidade de sofrimento. A maioria vão se perder para sempre. E elas estão passando perto de Cristo. Alguém já parou para pensar nisso? Sim ou não? Já parou para pensar? Quem já pensou nisso? Levanta a mão aí. Eu, Juscelino, Tamara, Nelson, Cristo. A pessoa passou perto de Cristo, mas Cristo estava desanimado, né? Triste, aborrecido. Cristo não tomou um café direito. Coisa não funcionou. Os probleminha dentro de casa, aí Cristo então não vai falar do Evangelho para a pessoa, afinal de contas, tinha que estar tudo certo na minha vida. Paulo que era assim, né, amado? Estava numa cadeia, falava, não vou falar nada para ninguém, afinal de contas, o que eu estou fazendo numa cadeia? Era assim que ele agia, amado? Sim ou não? Não. Se você pegasse Paulo e colocasse ele no inferno, amado, ele ia pregar o Evangelho. Ele não está nem aí, amado. Ele ia falar onde ele estivesse, porque a expectativa dele não era pelo que ele estava passando. Quando ele diz, eu não vivo, ele está declarando que não é a vida dele mais que se move. Às vezes nós nos escandalizamos quando ouvimos falar que nós somos Cristo e porque parece uma coisa assim impossível, porque nós vivemos uma vida tão fraca, como é que eu posso ser Cristo, amado?
Mas Paulo tinha uma consciência tão tranquila que ele dizia assim: já não vivo mais eu. Olha só, amado, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele está declarando que Cristo é quem vive através dele. Isso significa que aconteça o que acontecer, coloque aonde colocar, passe o que passar, sinta o que sentir, Paulo revelaria Cristo para o mundo. As pessoas seriam curadas por ele. As pessoas seriam transformadas por ele. Pelo Cristo que habita nele. Pela presença de Cristo. Querido, nós precisamos acordar. Urgente. Eu tenho sentido no meu coração que por mais que a gente fale isso, há uma dificuldade de assimilação tremenda. E sabe por quê? Porque nós não queremos encarar isso de fato. Nós não queremos assumir a responsabilidade de ser Cristo. Não queremos assumir essa responsabilidade. A gente diz, não é para mim. Talvez seja para o pastor, para os obreiros, mas não é para mim. Eu sou apenas um crente. Eu sou apenas uma pessoa simples que vai lutar aí para sobreviver nesse mundo. E se no final das contas, pela grande misericórdia de Deus, de repente eu posso até ser salvo, mas não é garantido que eu serei. Então o que nós somos em Cristo? A resposta é, nós somos Cristo. Isso não pode nos escandalizar, não. E nem gerar dúvida. Eu tenho que declarar todo dia, já não vivo eu. Cristo vive em mim. Levanta de manhã de bom Cristo agora, vamos sair junto aí, eu e o Senhor e mais o Espírito Santo, e vamos revelar o teu nome para o mundo. Aonde eu for, Senhor, tu serás revelado ao mundo. O teu nome santo, a tua glória. Não é eu que tenho que revelar a mim mesmo. O fracasso nosso é revelar a nossa vida para o mundo. Ninguém quer te conhecer, amado. As pessoas querem conhecer Cristo. Amém? Porque alguém me conhecer não vai mudar a vida de ninguém, amado. Alguém te conhecer não vai ajudar em nada. Às vezes pode até piorar. Porque ao me conhecer, e aí eu começo a falar de mim para a pessoa, e dos meus problemas, e das minhas frustrações, eu vou ser um impedimento para aquela pessoa conhecer Cristo. Então ninguém quer me conhecer, mas eu posso revelar Cristo. Ponha isso no teu coração, ponha isso no teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assuma a tua identidade nessa noite. Irmão, isso muda tudo em nós. Isso muda a nossa oração. Sabe por que às vezes a gente vai orar? Às vezes não, sempre, né? A gente vai orar e ora aí 5 minutos e acaba as palavras e de repente você perde o tino, o que você está fazendo e acaba a oração. Porque é você orando para você mesmo. Quando Jesus fala do fariseu e do publicano, ele diz assim, o fariseu orando para si mesmo. O fariseu orava para si mesmo, porque como o fariseu estava dizendo, eu sou bom, ele está revelando ele, né? Eu sou bom, eu sou dizimista, eu jejuo, eu não sou como aquele ali, eu sou acima da média, então ele estava orando para ele mesmo. Então o grande problema de tudo isso, amado,
é que se nós não entendermos quem nós somos, a nossa oração ela vai ser fraca, porque é nós orando para nós mesmos. Agora imagine você dobrar o teu joelho e dizer: Espírito Santo, agora eu e o Senhor vamos orar ao nosso Cristo amado. Agora nós vamos interceder na autoridade do nome de Jesus. Agora nós vamos falar com Deus e agora nós vamos apresentar não as nossas causas, mas os nossos compromissos, aquilo que nós queremos realizar. Às vezes usamos a nossa oração para ficar pedindo um monte de coisas que a gente ainda quer nesse mundo. Senhor, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, que o Senhor abra uma porta aqui, abra uma porta ali. O melhor de Deus ainda está por vir, Deus vai fazer isso na sua vida, se prepare, porque Deus está preparando um monte de bênção para a tua vida. Por isso que você vê essas mega igrejas cheias de consumidores, né? Não é crente aqui lá não, é só consumidor. É o camarada que vai lá para consumir alguma coisa que estão oferecendo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se aqueles homens pararem de oferecer aquele monte de objeto para aquelas pessoas, elas param de ir na igreja. Elas param automaticamente. Basta eles falarem: a partir de agora nós não vamos te dar mais nada, nós vamos pregar salvação, cruz, reino, ligar a si mesmo. O que você acha que vai acontecer, mano? Os consumidores vão tudo embora. Porque não é crente não, mas é só consumidor. Eles só vão em busca de alguma coisa para abastecer a vida terrena dele. Ninguém está preocupado com vida eterna, eles nem sabem disso. Nem sabem que existe uma vida eterna. E aí os manipuladores, sabendo disso, ficam ali encarcerando aquelas pessoas, aprisionando e extorquindo elas, só isso. É só isso que eles fazem. Então nós precisamos ter entendimento, amado, de quem nós somos em Cristo, qual é o nosso mover em Cristo e qual a nossa expectativa nele. Então Paulo diz aqui que Deus nos preparou, é uma ação de Deus para a nossa vida. Ele nos preparou para a vida eterna. E para nos dar uma garantia de que isso é real, Ele nos deu o quê? O seu Espírito Santo. Então Ele nos deu o Espírito como um penhor, como uma garantia de que Ele está nos preparando para a eternidade. Mas enquanto eu estiver aqui, eu preciso revelar o nome do Filho dele. Cristo precisa ser conhecido em mim. No meu andar, no meu falar, no meu sentir e no meu agir. Amém, amado? Paulo sabia plenamente da vida eterna, daquilo que estava esperando. Paulo vivia à luz da eternidade. Cada momento na vida de Paulo era na expectativa da eternidade. Por isso ele não estava preocupado com o sofrimento, com a ausência das coisas. Quando ele declara ali naquele cântico de vitória, em Romanos 8, do 39 a seguir, quando ele diz assim, ele faz uma pergunta, e essa pergunta é para reverberar por toda a eternidade e em todos os cantos. Quando ele diz assim: quem pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? É uma pergunta. E ele traz todas as possibilidades possíveis. A fome
a dor, as prisões, os inimigos, demônios. E ele diz: eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem criatura alguma poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Nada. Nada. Só que Paulo diz assim, e aí ele vai entrar no campo da movimentação da nossa vida, da forma como nós vamos viver. Ele diz no versículo 3, todavia, nós não podemos ser encontrados despidos, nus. Quando ele declara isso, ele está falando, nós não podemos ser encontrados despidos do entendimento, da consciência e da iluminação. Estamos revestidos de uma realidade, de uma verdade. Eu tenho certeza, eu sei disso. Paulo está dizendo. Eu fui revestido desta verdade. Sabe, querido, a gente precisaria ter uma experiência real com a vida que Paulo teve, com a pressão que ele sentiu, com o sofrimento que ele teve, para a gente entender o que ele está falando. É muito fácil para a gente ler Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 a seguir, que fala sobre a conversão dele e as missões. É muito fácil para a gente ler sem sentir. Mas foi um homem que foi provado de todas as formas possíveis, que sentiu todo tipo de pressão possível, que teve inúmeros motivos para abandonar a sua fé, mas um motivo para não abandonar. Esse motivo se chama Cristo. Ele conheceu Cristo, e quem conhece Cristo, amado, é transformado. Quem conhece Cristo, conhece a vida eterna, tem consciência de quem Ele é, sabe o que está esperando por Ele, não desanima, não vai parar, não vai retroceder, vai viver pela fé. Então Paulo tinha esse vislumbre de eternidade que está faltando muitas vezes para nós. Nós somos motivados apenas por circunstâncias e não pela realidade. Então vamos imaginar que estamos passando um problema bem difícil. Aí nós começamos a orar. Aí nós começamos a buscar a Deus. Porque circunstancialmente aconteceu alguma adversidade. E aí, por causa daquela adversidade, a gente começa a orar desesperadamente. Passada aquela situação, nós voltamos à rotina. Isso mostra, isso revela a deficiência que nós temos de compreensão. Nós estamos todos aqui, mas nós não temos a compreensão que esse pode ser nosso último culto. Você consegue pensar nisso? Hã? Esse pode ser simplesmente o nosso último culto. De repente eu nem consigo terminar essa mensagem, dar um AVC aí, pá, estou morto. Irmão, isso é uma realidade. Nós já vimos, né, em vídeo, em culto, né, o camarada está pregando lá dentro, morre.
Eu não posso garantir que eu vou viver mais 5 minutos. Você pode, não? Tem alguém aqui que pode levantar a mão? Não, pastor, eu tenho certeza absoluta. Ninguém de nós. Então nós precisamos alimentar dentro de nós essas 3 questões reais. O que nós somos em Cristo? Cristo. O que devemos fazer em Cristo? Revelar Cristo. Qual é a nossa expectativa em Cristo? Vida eterna. Isso tem que alimentar minha alma, as minhas motivações, a minha oração. Poderíamos chorar nessa noite e dizer: Senhor, me reveste de Cristo, me reveste da glória, não me deixe, Senhor, viver sem esse revestimento, sem essa certeza no meu coração. Você sabia que se acontecesse o arrebatamento agora, irmãos, alguns de nós não iam subir, fica tranquilo que alguns não iam subir. Os que subissem, está na glória, já está bem assim. Os que ficassem, sabe o que iam fazer, mano? Iam começar a orar que nem uns doidos, malucos. Iam chorar, iam gritar, iam querer Deus de qualquer forma. Você sabia disso, não? Tocou uma trombeta, você sentiu que meia dúzia dos irmãos foi embora. Você dá uma olhada assim, eu não subi. Você ia cair de joelho, mas começar a chorar, gritar, espernear, clamar. E por que nós não fazemos agora, enquanto nós temos a oportunidade? Querido, eu estou me desafiando e desafiando você a mudar o nosso comportamento, a entendermos o nosso compromisso. Meu Deus, eu não consigo orar meia hora, como é que eu estou falando de céu, amado? Irmãos, eu não consigo orar meia hora. Que Cristo habita em mim, querido. Que Espírito Santo habita em mim. Será que eu não estou me enganando? Será que eu não preciso rever essas coisas? Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus revele essa palavra no seu coração. Meu Deus, que você seja desafiado nessa noite. Ore, como se Jesus fosse voltar antes de você terminar a tua oração. Nós precisamos orar à luz da eternidade. Eu estou orando, eu sei que de repente no meio dessa oração o arrebatamento acontece, ou de repente Cristo me chama para a eternidade. Aliás, nós deveríamos viver cada segundo da nossa vida assim. O que eu vou fazer agora poderia ser um empecilho para o meu arrebatamento? A minha atitude agora poderia comprometer a minha vida eterna? Então eu não faço. Eu só vou fazer as coisas que promoverem edificação, fortalecimento espiritual. Eu só vou realizar as coisas que abençoar as pessoas, que transformar ambientes. Se for para fazer alguma coisa que não glorifique ao Senhor, não faça. Se for para falar alguma coisa que Deus não seja glorificado, não fale. Se for para tomar uma atitude que Deus não seja adorado na sua atitude, não faça. Porque nós fomos criados para o louvor da glória dele, querido. Fomos criados para que Ele seja glorificado em cada atitude minha e sua, em cada palavra, em cada ação, em cada gesto. Então nós vamos glorificá-lo na nossa oração. Amém, irmã?
Então, quando nós dobrarmos nossos joelhos, nós vamos glorificá-lo. E entendendo uma coisa, mano. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, todo joelho se dobrará diante de Cristo e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas a maioria, ou praticamente todos que dobrarem o joelho e confessarem nesse dia, serão obrigados a fazer isso antes de ser lançado numa eternidade de sofrimento. Agora, nós temos o prazer e o privilégio de dobrarmos nosso joelho hoje e dizer: Tu és o Senhor. Temos toda essa oportunidade, não por força nem por violência, por amor. Então, quero desafiar você nessa noite, querido. Vai ser tua última oração, a tua última chance, o último momento da sua vida. Então faça desta oração a melhor oração da sua vida. Chore, clame, grite, não tem problema como que você vai externalizar isso. Mas ore para que o Senhor te revista nesta noite de Cristo, da glória dele. E você entenda quem você é em Cristo. Amém, irmão? Que Deus abençoe teu coração, te fortaleça. Em nome de Jesus.